Segundo a Organização Mundial de Saúde, todos os anos, centenas de milhares de pacientes sofrem danos ou morrem devido à falta de segurança em procedimentos médicos ou hospitalares. Como resultado, esses pacientes ficam com sequelas temporárias ou definitivas. A OMS aponta ainda que a segurança dos pacientes é um princípio fundamental dos cuidados de saúde, pois cada etapa do processo de prestação de cuidados possui certo grau de insegurança inerente. A partir disso, surgem diversos questionamentos sobre medidas que devem ser tomadas a fim de reduzir ao máximo possível os riscos enfrentados por quem precisa de cuidados médicos e hospitalares. Para contribuir com a segurança do paciente, veremos a seguir neste vídeo 10 passos resumidos de cuidados com o objetivo de estimular a cultura de segurança do paciente. Como primeiro passo para a segurança do paciente, nós devemos sempre ter o cuidado limpo e o cuidado seguro, que no caso é a higienização das mãos. Ela serve para remover as sujidades, o suor, a oleosidade, pelos e células descamativas da microbiota da pele e, consequentemente, prevenir e reduzir as infecções relacionadas à assistência à saúde. Nós devemos fazer sempre antes e após o contato com o paciente, antes e após a realização de procedimentos limpos e assépticos, após o contato ou risco de contato com material biológico e após o contato com o mobiliário e equipamentos próximos ao paciente. Após a higienização das mãos, nós temos como segundo passo a identificação do paciente. A identificação correta do paciente deve ser realizada para evitar inúmeros erros e riscos para a segurança do paciente, como erros na administração de medicamentos, transfusão sanguínea, procedimentos realizados em pacientes errados ou até a entrega de bebês a famílias erradas. A identificação do paciente pode ser feita com pulseiras de identificação, prontuários, etiquetas de identificação nos impressos de solicitação de exame, nos tubos e recipientes de amostra coletada, placa de identificação no leito, prescrição médica, entre outros. Como terceiro passo, temos as conexões corretas dos catéteres e das sondas. A administração de fármacos e soluções por catéteres, sondas e seringas é prática de enfermagem comum que pode ser desenvolvida em ambientes de atendimento à saúde. O uso de conexões corretas evita a infusão de soluções em vias erradas, como soluções que deveriam ser infundidas em sondas enterais serem realizadas em catéteres intravenosos. Essa ação evita graves consequências e até a morte do paciente. Para ter uma conexão correta, identifique catéteres arteriais, venosos, peridurais e intratecais com cores diferentes para garantir o manuseio seguro. Evite a utilização de injetores laterais nos sistemas arteriais, venosos, peridurais e intratecais. Verifique todos os dispositivos desde a inserção até a conexão antes de realizar as reconexões, desconexões ou administração de medicamentos e soluções. Realize a passagem de plantão entre turnos e entre unidades de internação com dupla checagem das conexões dos dispositivos. Utilize somente equipos de cor azul para infusão de dietas enterais. Identifique a bomba de infusão na qual a dieta está sendo administrada. Priorize a escolha de catéteres, sondas e seringas desenvolvidos com dispositivos que previnam conexões incorretas e contribuam para a segurança do paciente. Padronize o uso de seringas específicas e sistemas de infusão com conexões Luer-Lock para administração de medicamentos por via oral ou por sondas enterais. Como quarto passo, nós temos a cirurgia segura. Este passo traz uma estratégia importante para tornar o procedimento cirúrgico mais seguro e ajudar a equipe de saúde a reduzir a possibilidade de ocorrência de danos ao paciente, promovendo a realização do procedimento certo, no local e paciente corretos.
A comunicação eficaz e adequada entre os membros da equipe, desenvolvimento e utilização de lista de verificações para as diferentes etapas do processo, para a garantia de presença de todos os itens e realização de todos os procedimentos essenciais. Solicite uma pausa nas atividades profissionais para a realização de cada etapa da lista de verificação, que deverá ser feita em voz alta, e registre no prontuário que o procedimento de verificação foi realizado, bem como os nomes dos profissionais que participaram. Como quinto passo, nós temos a administração segura de sangue e hemocomponentes. A transfusão de sangue e hemocomponentes é indicada para pacientes que sofreram perda sanguínea significante ou alterações hematológicas decorrentes de doença ou procedimentos, como por exemplo a hemorragia. Algumas ações são sugeridas para evitar erros na administração, pois podem comprometer a segurança do paciente. Antes da administração de sangue e hemocomponentes, deveremos conferir na prescrição médica a identificação do paciente e o componente sanguíneo que o paciente necessita receber, comparando com o rótulo do hemocomponente. Confirme a identificação do paciente na pulseira, na prescrição médica e no rótulo do hemocomponente antes da sua administração. Essa verificação deverá ocorrer 2 vezes antes de iniciar a infusão. Mantenha o sangue e alguns componentes por no máximo 30 minutos em temperatura ambiente antes de iniciar a infusão, ou de acordo com o protocolo institucional. Avalie os sinais vitais do paciente imediatamente antes do procedimento. Avalie a permeabilidade do catéter intravenoso e a ausência de complicações como infiltração ou flebite antes da instalação do produto. Permaneça junto ao paciente nos primeiros 15 minutos após a instalação para identificar possíveis sinais de reações adversas e após esse período avalie o paciente a cada 30 ou 45 minutos. Controle o gotejamento para que a infusão ocorra em no máximo 4 horas, devido ao risco de contaminação e alterações do produto, seguindo o protocolo da instituição. Como sexto passo, nós temos o paciente envolvido com a sua segurança. O paciente deve ser encorajado pelos profissionais de saúde a ser participante ativo do seu cuidado, fazendo questionamentos, interagindo com os profissionais de saúde. Essa ação possibilita o fornecimento de informações importantes à equipe para uma visão integral do paciente e para alcançar excelência nas condições de saúde. Além disso, o paciente, quando corresponsável pelo tratamento, torna-se mais uma barreira para impedir erros. Estimule o paciente ou responsável a participar das decisões do cuidado, sempre considerando os fatores que podem prejudicar a tomada de decisão, como pacientes pediátricos, psiquiátricos, anestesiados, em tratamento intensivo ou emergencial. A resolução desses aspectos deve acontecer por meio de processos institucionais e envolvimento da família. Utilize diferentes formas de comunicação de acordo com diferentes grupos de pessoas, por exemplo, pessoas com fatores sociais e de personalidade que prejudicam a tomada de decisão adequada. Disponibilize tempo para responder aos questionamentos do paciente e família, ouvir suas observações e promover a educação em saúde. Essa ação, com certeza, propiciará o fortalecimento de vínculo com a equipe e evitará que eventos adversos ocorram, uma vez que o paciente é a última barreira para impedi-los. Analise e respeite as fragilidades do paciente e a fase do tratamento ou doença, como a fadiga, estresse, dor e desconforto, associadas à ansiedade e ao medo, uma vez que estes aspectos podem influenciar as respostas do paciente. Confirme a compreensão das informações dadas, solicitando que o paciente repita-as quando os objetivos não foram alcançados. Estimule o paciente a conhecer seus direitos e responsabilidades. O sucesso para o tratamento depende também do engajamento do paciente nos cuidados e é papel do profissional auxiliar nesse procedimento de empoderamento do paciente, compartilhando decisões sobre o tratamento e procedimento, informando os riscos e benefícios de cada opção para uma decisão consciente. Como sétimo passo, nós temos a comunicação efetiva. Independente das inúmeras formas de comunicação, seja escrita, verbal, eletrônica e outras, é imprescindível que aconteça de forma clara e objetiva para que o receptor não tenha dúvidas da informação e seja possível a continuidade da assistência com segurança por todos os profissionais envolvidos no processo.
na passagem de plantão, transmita informações sobre o paciente em ambiente tranquilo, livre de interrupções e com tempo disponível para esclarecer as dúvidas de outro profissional. Comunique as condições do paciente, os medicamentos que utiliza, os resultados de exame, a previsão do tratamento, os procedimentos realizados, as recomendações sobre os cuidados e as alterações significativas em sua evolução. Registre as informações em instrumento padronizado na instituição para que a comunicação seja efetiva e segura. No registro no prontuário, verifique se os formulários onde estão sendo realizados os registros são do paciente. Coloque data e horário antes de iniciar o registro da informação. Registre as informações em local adequado, iniciando com data e horário, com letra legível, sem rasuras, de modo completo e objetivo, desprovido de impressões pessoais e de acordo com o protocolo da instituição. Faça uso apenas de abreviaturas e siglas padronizadas. Coloque a identificação do profissional ao final de cada registro realizado, conforme preconizado pela instituição. Como oitavo passo, nós temos a prevenção de queda. A queda pode gerar inúmeros danos desnecessários à saúde do paciente, além de ser um parâmetro para avaliar a qualidade da assistência de enfermagem. Alguns pacientes apresentam maior risco para a ocorrência de quedas e esses precisam ser identificados para orientar a equipe no desenvolvimento de estratégias para sua prevenção, como é no caso de idosos maiores de 65 anos, distúrbios neurológicos, pessoas com uso de sedativos e visão reduzida. Identifique os pacientes com risco de queda por meio de utilização de pulseiras de alerta. Oriente os profissionais e familiares a manter as grades da cama elevadas. Oriente o paciente e acompanhante a solicitar ao profissional auxílio para a saída do leito ou poltrona. Oriente o acompanhante a avisar a equipe toda vez que for se ausentar do quarto e não dormir com criança no colo. Disponibilize equipamentos de auxílio à marcha quando necessário. Crie ambiente físico que minimize o risco de ocorrência de quedas, como barras de segurança nos banheiros, corrimões nas escadas, utilização de fitas antiderrapantes, placas de informação. Adeque os horários dos medicamentos que possam causar sonolência. Oriente a utilização de calçados com sola antiderrapante e adequados ao formato dos pés. Solicite a manutenção das camas, berços e grades sempre que necessário e monitore e registre as intervenções preventivas realizadas. Como nono passo, temos a prevenção de úlcera por pressão. A úlcera por pressão é definida como lesão na pele, tecidos e ou estruturas subjacentes e ocasionada devido à pressão isolada de um tecido mole entre uma proeminência óssea e uma superfície dura por um período de tempo, ou combinada com fricção e cisalhamento. Assim como a queda, a úlcera por pressão também é um indicador para avaliar a qualidade de assistência de enfermagem. Como fator de risco, nós temos o grau de mobilidade alterado, incontinência urinária e fecal e alteração de sensibilidade cutânea. O que fazer para prevenir a úlcera por pressão? Avalie o risco do paciente para desenvolvimento de úlcera por pressão na admissão em qualquer serviço de saúde. Realize reavaliações periódicas e utilize escalas específicas, como a escala de Braden e a escala de Norton. Proteja a pele do paciente de excesso de umidade, ressecamento, fricção e cisalhamento. Mantenha os lençóis secos, sem vincos e sem restos alimentares. Hidrate a pele do paciente com cremes à base de ácidos gráficos essenciais. Realize mudança de decúbito conforme com protocolos institucionais. Incentive a mobilização precoce, passiva e ou ativa, respeitando as condições clínicas do paciente. Como 10º passo, nós temos a segurança na utilização da tecnologia. A tecnologia, quando bem utilizada, pode ser uma aliada do profissional no restabelecimento da saúde do paciente. Porém, se não for utilizada adequadamente ou não for realizados devidos cuidados para manter o bom funcionamento, pode gerar riscos à segurança do paciente. Antes da utilização de qualquer equipamento, consulte o manual do fabricante. Em caso de dúvidas, peça orientações ao serviço de engenharia ou manutenção da instituição. Leia o manual simplificado do equipamento desenvolvido pela instituição, que deve estar visível e legível no aparelho. Siga a sequência correta para o manuseio.
Verifique periodicamente se o equipamento apresenta adequadas condições de uso e funcionamento. Teste o funcionamento da bateria dos equipamentos desconectando o plug da tomada. Efetue a limpeza programada do equipamento ou sempre que necessário. Verifique a programação para manutenção preventiva e calibração do equipamento. Posicione o equipamento em local seguro para prevenir quedas e acidentes. Explique ao paciente familiar como acionar o profissional em caso de urgências, como quando houver disparo de alarme dos equipamentos ou anormalidades. Faça as anotações na ficha de atendimento ou no prontuário do paciente, descrevendo a orientação fornecida, as condições do equipamento e o uso do paciente. Monitore o paciente com frequência, analisando as condições do equipamento em uso. Participe do processo de adequação da tecnologia para atender às necessidades clínicas e para possibilitar melhoria na aplicação dos cuidados de enfermagem.